Ok, pessoal, então vamos agora para o segundo vídeo que aborda os músculos localizados na região posterior do antebraço. Ok, a região posterior é dividida somente em duas camadas, a camada superficial e a camada profunda, como vocês conseguem verificar aqui nesse slide. Tá? Então, são os músculos da camada superficial. Tá? Eles são chamados dos músculos extensores em sua grande parte. Então, o extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto do carpo, que são dois músculos que se localizam, na sua essência, na parte radial do antebraço. Aí nós temos o extensor comum dos dedos, extensor ulnar do carpo e o extensor do dedo mínimo. Tá? Então, esses são os músculos que são considerados os músculos da região superficial do antebraço. Então, os músculos da região profunda são esses músculos que se localizam nesta parte aqui, nesta imagem. Então, são eles o abdutor longo, o extensor curto, o extensor curto do polegar, o extensor do indicador e o extensor longo do polegar. Tem um outro músculo que também é um músculo da camada profunda que a gente não consegue visualizar aqui, mas é o músculo supinador, ok? Então vamos ver, assim como no vídeo anterior, vamos ver na medida do possível de dois em dois. Então vamos lá, o antebraço vista posterior na sua camada superficial. Dois músculos que são muito semelhantes em nome e semelhantes em ação e de origem e inserção. É o extensor radial longo do carpo e o extensor radial curto do carpo. Então aqui está o extensor radial longo do carpo, a sua origem é na crista supracondilar lateral do húmero, ou seja, aquela crista que se localiza acima do epicôndilo lateral, e ele vai se inserir, como a gente bem pode ver aqui, na face dorsal da base do segundo metacarpo, ok? Já o extensor radial curto do carpo, ele se origina no epicôndilo lateral, ou seja, um pouquinho abaixo do extensor radial longo, e ele desce. E agora, ao invés de ir para o segundo dedo, ele vai para o terceiro dedo. Então, ele se insere na face dorsal, ou seja, nessa região posterior da base do terceiro metacarpo. Os dois têm como função exatamente a mesma coisa, que é fazer a extensão do carpo e fazer o desvio radial do carpo, ok? Vamos passando para os outros músculos. Então, aqui iluminados estão o extensor dos dedos e o extensor do dedo mínimo. Tá? O extensor dos dedos também sai do epicôndilo lateral do húmero. No entanto, ele se insere nas expansões extensoras dos quatro dedos mediais, ou seja, do segundo, terceiro, quarto e quinto dedos. Então, isso aqui a gente chama das expansões extensoras, tá? Essa área achurada não, amarelada aqui. E o extensor do dedo mínimo também sai do seu epicôndilo lateral do húmero. No entanto, ele vai para a expansão extensora somente do quinto dedo. Com isso, ele tem uma influência isolada de realizar a extensão do quinto dedo, enquanto o extensor dos dedos vai fazer a extensão combinada de todos os dedos, do segundo até o quarto dedo. Sempre lembrando que o extensor dos dedos não tem nenhuma ação no polegar, ok? Finalizando então os músculos da camada superficial, a gente tem o extensor ulnar do carpo, que ele vai sair a sua grande parte sai do epicôndilo lateral do húmero e uma pequena parte sai da margem posterior proximal da úmero. Tá? Todo ele se insere então na face dorsal do quinto metacarpo e a sua expansão extensora, que é esta região aqui. O extensor ulnar do carpo ele tem como função, tá, como ação, a extensão do carpo, porém também realiza o desvio ulnar da articulação do punho, ou seja, do carpo, ok? Passando então para os músculos da região profunda, o que a gente tem aqui é o supinador. Tá? O supinador é esse músculo que a gente consegue enxergar aqui.
como vocês bem conseguem ver, acredito eu, olha, ele tem duas origens. Então, uma origem que é o epicôndilo lateral, que a gente viu, tá, do húmero, e a sua outra origem é essa parte aqui da una, que a gente chama de fossa do músculo supinador, que é esta parte aqui, ok? E a parte azul, que a gente consegue enxergar aqui, seria a inserção do músculo, tá? Que na verdade são as faces laterais, posteriores e anterior do rádio proximal. Ou seja, ele se enrola nesta parte anterior, lateral e posterior do rádio proximal. Com isso, quando ele se contrai, o músculo causa a supinação do antebraço. Indo para a parte mais distal agora do antebraço e para a gente se preocupar mais com os músculos que atuam de maneira isolada no indicador e no polegar, como a gente vai ver. Então, o primeiro deles é o extensor longo do indicador, que a gente consegue ver aqui de forma destacada. A sua origem é na face posterior aqui do terço distal da una, tá? E a sua inserção, então, é na expansão extensora do segundo dedo. Esse músculo nos permite que nós consigamos, então, realizar a extensão do segundo dedo de maneira isolada, ok? Sem mexer os outros dedos. O outro músculo que consta aqui, então, é o abdutor longo do polegar, que dos músculos que tem ação no polegar é o músculo que se origina mais proximalmente, que é na face posterior, então, da metade, desculpa, proximal da una, do rádio e da membrana interóssea. Não dá para ver muito bem, mas ele tem a sua origem mais ou menos nesta região aqui. Okay? A sua inserção, como ele é o abdutor longo do polegar, ele vai se inserir na base, ok, do primeiro metacarpo, tá? Nesta regiãozinha aqui. Então a sua função é realizar a abdução, sua função principal, né, é realizar a abdução do polegar. Finalizando, então, nós temos os extensores agora do polegar, né? Então, o extensor longo e o extensor curto. O extensor longo, ele vai sair da face posterior do terço médio da una, que é esta região aqui, e membrana interóssea. Então, ele vai descer, vai formar parte do que a gente chama da tabaqueira anatômica e vai se inserir na face dorsal da falange distal do polegar. Okay? Então, a sua função é essencialmente realizar a extensão da articulação interfalangiana do polegar e, consequentemente, também auxilia na extensão do polegar. O outro músculo que também tem uma ação no polegar e também é um músculo que forma a tabaqueira anatômica, como a gente consegue ver aqui, é o chamado de extensor curto do polegar. Tá? Então, o extensor curto do polegar, ele tem como origem agora a face posterior do terço distal do rádio, como a gente consegue ver bem aqui, tá? E a membrana interóssea. E a sua inserção, como ele é o extensor curto do polegar, ele vai se inserir agora na base, né, da falange proximal do polegar. Então, a sua função é realizar a extensão da articulação metacarpo-falangiana e também auxilia na extensão do polegar. Ok? Então, esses são os músculos da camada profunda, finalizando assim os músculos da região posterior do antebraço.